Olá, amigos! Juntos novamente para mais um estudo da lição. E hoje o nosso tema é o dever da humanidade. Antes de avançarmos, vamos orar. Senhor, ilumina nossa mente para compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o relato da criação mostra que logo após o homem ser criado, ele recebe três dádivas do Senhor. A primeira dádiva se encontra no versículo 8 do capítulo 2. O homem recebe o jardim do Éden. A segunda, no versículo 16, o homem recebe o alimento. E a terceira se encontra no verso 22, o homem recebe a mulher. Quando lemos ali os versos 15 a 17 do capítulo 2, nós encontramos detalhes bastante interessantes a respeito destas dádivas recebidas do Senhor. Por exemplo, no versículo 15 é dito que o homem recebeu o jardim do Éden. Deus o colocou ali para que ele cuidasse e guardasse o jardim. E aqui chama a sua atenção que o verbo para cuidar é o verbo avad, o mesmo verbo para trabalhar. Em outras palavras, o homem deveria trabalhar ali no jardim. Interessante, embora o mundo fosse perfeito, não havia espaço para ociosidade. O homem deveria sempre estar em atividade, desenvolvendo as suas faculdades físicas, mentais e intelectuais. É interessante que quando nós vemos a parábola contada por Jesus dos talentos em Mateus 25, 14 a 30, mostra que é interesse de Deus que ao recebermos um talento, multipliquemos. Ou seja, quando nós recebemos um dom de Deus, devemos trabalhar em cima desse dom para frutificá-lo. Assim, tudo que nós recebemos do Senhor, nós devemos, como bons administradores, trabalhar a fim de desenvolver e crescer. Bom, o homem também tinha a incumbência de guardar, é o verbo chamar. Isso implica a responsabilidade de preservar aquilo que recebeu. Ou seja, embora ele tenha recebido como um dom, como uma dádiva, gratuitamente, ele tinha a responsabilidade de ser zeloso, de preservar, de cuidar. Muito interessante esses aspectos, não é verdade? Percebemos que aí no princípio já encontramos o princípio da mordomia, de administrar aquilo que Deus nos deu, aquilo que pertence a Deus. Bom, o segundo dever do ser humano tinha a ver com alimento. Gênesis 1, verso 29 mostra que Deus ele nos concedeu o alimento. Ali mostra que toda erva, toda fruta, cereal, castanhas, sementes, tudo foi dado a nós para mantimento. E o versículo 16 do capítulo 2 mostra que nós fomos liberados para comermos de todos os frutos que havia ali. Porém, o Senhor nos concedeu estas dádivas e nós recebemos gratuitamente, porque o ser humano ele não criou árvores e nem frutos. Certamente é uma demonstração da graça do Senhor. Só que havia uma implicação aí, havia uma restrição. No versículo 17 nós lemos que o homem ele não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia usufruir de todos os frutos, menos deste. Havia uma restrição. E passar por cima desta restrição implicaria na morte. Este princípio era real ali no Éden e é real hoje também. Deus nos concedeu vida, Deus nos concedeu muitas dádivas, mas nós temos que usufruir da vida, usufruir das dádivas do Senhor com responsabilidade, respeitando os limites de nossa liberdade. Quando vivemos sem nenhum limite, quando vivemos desafiando muitas das vezes os limites que a vida nos coloca, corremos o risco de nos machucar, de nos ferir, de ferir outras pessoas, corremos o risco de afetar a nossa integridade física, emocional e até mesmo espiritual.
Então, perceba que para a liberdade ser sadia, ela deve ter seus limites e Deus coloca esses limites. O terceiro e último dever, nós podemos observar dentro do contexto que tem a ver com a relação conjugal. Em Gênesis 2, verso 24, está escrito: deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher. Sabe, esta declaração extraordinária mostra o valor que Deus coloca na aliança conjugal. E esse deixar pai e mãe e unir-se tem a ver com se tornar uma só carne, uma só pessoa. Interessante, Deus ele tem o foco dentro desta aliança, dentro deste propósito para o homem e para a mulher, o casamento. E quero chamar a sua atenção que quando nós lemos ali, deixe o homem pai e mãe, quando o Senhor se dirige ao homem, a princípio dá a ideia de que este mandamento é somente para o homem, o deixar pai e mãe, mas talvez pelo uso genérico do masculino na Bíblia, nós não conseguimos enxergar que também pode estar relacionado à mulher. E isso é algo que não podemos descartar. Na realidade, devemos enxergar que esse deixar pai e mãe é um mandamento que se aplica tanto ao homem quanto à mulher, pois a responsabilidade para com a aliança conjugal é de ambos, homem e mulher. Sabe, vemos aí esses presentes, estas dádivas que o Senhor nos concedeu, e tudo isso Ele nos concedeu como ato de amor, de bondade, de sua graça. E cabe a nós, como bons mordomos e filhos de Deus, cuidar, administrar, zelar, agir com responsabilidade e considerar o amor de Deus, em todos estes presentes que Ele nos concedeu. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.